Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Diz assim, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro vem antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Amém? Queridos, nesse tempo nós podemos olhar para o Evangelho de João e estudá-lo e lê-lo a partir das principais festas que os judeus celebravam naquele período. Haviam 3 festas que eram as principais e que toda a população que vivia em Israel tinha uma peregrinação, eles iam para Jerusalém. A festa da Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Eram festas muito importantes e ainda são muito importantes dentro da cultura. E interessante, quando nós olhamos para a palavra de Deus, cada uma dessas festas, ela traz um significado alinhado à manifestação de Cristo. A festa da Páscoa fala da passagem do povo lá pelo Egito, quando saiu da escravidão, e também fala da crucificação de Jesus. A festa de Pentecostes fala da vinda do Espírito Santo, em Atos 2 ali, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, é bem dentro desse período do Pentecostes. E a festa dos tabernáculos faz uma referência à segunda vinda de Jesus, aonde os judeus ali saem das suas casas e vão lembrar e, enfim, viver nessas cabanas. E nesse momento aqui, amados, o que o texto nos diz no primeiro versículo é muito importante, porque, na verdade, cada uma dessas festas, cada uma dessas celebrações que eles faziam, tinha um objetivo, que era celebrar a ação de Deus sobre o povo. E a Bíblia diz que, naquele período, havia uma festa dos judeus. Isto é, gerações após gerações, desde o período que o povo sai do Egito e anda pelo deserto, as pessoas foram mudando o objetivo da festa. Algo que era para ser celebrado em direção ao Senhor, algo que era para ser comemorado em relação àquilo que Deus estava fazendo no meio do povo, agora tinha como objetivo o próprio homem e o seu coração. Eles haviam mudado o objetivo da celebração. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 5, a Bíblia diz que Deus foi expressamente claro com Moisés e com o faraó, dizendo: deixa sair o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Por quê, queridos? Porque Deus, ele tem como objetivo principal da reunião da igreja, da celebração do seu povo, a adoração e a manifestação da sua presença, aonde o único objetivo deve ser o próprio Senhor. Você pode dizer amém? Então, o motivo da reunião, o motivo da festa, que deveria ser o Senhor agora aqui, os homens haviam mudado, transformado esse motivo neles mesmos. E quando eles transformam o objetivo do culto, da celebração de algo que é espiritual, de algo que é relacionado às coisas de Deus, e colocam o coração do homem e o próprio homem no centro dessa celebração,
todo o resto fica comprometido. A vida espiritual da nação estava comprometida nesse período. Os homens celebravam eles mesmos, se reuniam sem um propósito principal, que era a presença de Deus, mas sim eles próprios. E quando isso acontece, amados, quando o Senhor deixa de ser o centro da adoração, quando o Senhor deixa de ser o centro da reunião, quando Ele deixa de ser o centro da celebração, da festa, e o homem passa a ser este centro, aquilo que era para ser uma vida de relacionamento com Deus, se torna uma vida de religiosidade, uma vida de puro ritual, aonde não se tem propósito, aonde a única coisa que acontece é o ritual pelo ritual, sem um fundamento, sem uma progressão, sem uma revelação do propósito de Deus. E nesse período aqui em Israel, havia um lugar fora da cidade de Jerusalém, que era este tanque, esse pavilhão, aonde os homens que eram doentes, enfermos, em função de uma necessidade, em função de uma busca, em função de buscar a cura para a sua vida, de qualquer tipo de enfermidade, eram levados para lá, porque de tempos em tempos havia uma manifestação sobrenatural. Havia uma manifestação de cura. A religiosidade, amados, ela transforma as pessoas em consumidores. Quando nós vamos perdendo o centro, o prumo de quem Deus é e daquilo que Ele faz em nós, nós passamos a correr atrás da satisfação daquilo que é a nossa necessidade pura e simples. E este tanque, este lugar, se tornou um símbolo desta religiosidade de Israel, onde as pessoas que tinham necessidades reais, necessidades sinceras, estavam apenas buscando a sua própria satisfação. Interessante quando nós lemos aqui, queridos, é que apenas o primeiro que entrasse dentro daquela água, quando houvesse aquele movimento, é que era curado, ou seja, havia uma competição para ver quem é que ia ser abençoado, para ver quem é que ia ser curado. E dentro desse contexto, Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, nós vamos à festa, se arrumem. Vamos para a festa. E quando nós falamos em festa, mas dentro do nosso contexto, o que a gente pensa? As irmãs já pensam em marcar o salão de beleza, né? Já marcam a maquiagem, já querem um vestido novo para não repetir a roupa, não é assim? Porque para nós, a festa é o lugar onde nós vamos conviver dentro de uma sociedade. Naquele tempo não era diferente. A elite da sociedade na festa estava em Jerusalém, dentro dos portões da cidade, no templo. E quando Jesus chama os seus discípulos para essa realidade da festa, os seus discípulos logo têm em mente: nós vamos para Jerusalém. Agora Jesus tem um outro plano, Jesus tem um outro objetivo. Ele leva os discípulos para fora da festa e vai para este lugar onde havia enfermidade, aonde havia doença. E eu quero que você pense comigo um pouco no ambiente desse lugar. Nós, quando ligamos a televisão, vemos jornais, né, do que está acontecendo na saúde pública, nós já clamamos a Deus pedindo misericórdia nos nossos dias, não é? Nos leitos de hospitais, nos corredores, emergências lotadas, a proliferação de doenças, infecções generalizadas. E agora você imagina, 2000 anos atrás, um ambiente do SUS daquela época. O caos, aonde não havia nenhum tipo de controle de saúde. Eles estavam aos montes, jogados, religiosos, porque aquele prédio era o símbolo de um movimento, de uma mística, onde eles criam que apenas um era contemplado com a cura. Essa religiosidade, amados, ela ainda está presente nos dias de hoje. As pessoas estão lotando templos, estão lotando prédios, não para se relacionarem com Deus, mas para obterem de Deus uma bênção, para sacarem de Deus um resultado, uma satisfação da sua necessidade. E mais ainda, estão entrando dentro desta competição para ver quem é que vai ser abençoado primeiro. E aqui, amados, eu quero dizer rapidamente 3 situações que acontecem quando nós enfrentamos e entramos e percebemos essa religiosidade. A Bíblia diz que haviam ali cegos.
espírito de religiosidade, ele tira a visão espiritual das pessoas. As pessoas deixam de enxergar de acordo com o propósito de Deus. Elas deixam de ver o mundo espiritual com clareza. Se tornam cegos, sem entendimento. Estão apenas buscando aquilo que lhe é mais conveniente. Então elas não estão mais na igreja para ser parte do corpo e fluir naquilo que Deus está fazendo. Elas são parte da igreja para obter, de certa forma, da igreja algum benefício. Porque perderam a visão, estão cegas, não conseguem enxergar, não conseguem discernir espiritualmente as coisas. E essa religiosidade, amados, não necessariamente é como nós entendemos dentro da nossa cultura, aquela religiosidade de se dobrar de baixo na frente de uma estátua ou de um pedaço de pau, não. Há uma religiosidade hoje dentro daquilo que se diz com o conceito evangélico. Você liga a televisão, acessa a internet aí, existem 1001 caravanas para Israel, as pessoas vão para lá para se batizar no Rio Jordão, homens e mulheres que já foram batizados em Cristo, que não estão respeitando o princípio da palavra, por causa de uma mística, porque aquilo que era a manifestação do Cristo, agora se tornou um monumento, porque as pessoas estão perdendo a visão, perdendo o discernimento. A Bíblia diz que a religiosidade torna as pessoas mancas. A Bíblia diz que ali haviam mancos ou coxos, uma outra versão, isto é, pessoas sem equilíbrio, que não conseguem se firmar no relacionamento com Deus. E é muito comum, amados, as pessoas confundirem a religião com o relacionamento com Deus. Agora são duas coisas completamente diferentes. A religião é aquilo que eu faço por ritual, sem o menor entendimento do propósito. O relacionamento com Deus, eu não estou nem aí para o ritual, eu quero estar diante dele, ouvindo ele me ensinar e falando com ele, recebendo dele propósito. Amém? E a Bíblia diz, amados, que haviam ali também paralíticos. Pessoas que são tomadas por esse espírito de religiosidade, estão paralisadas na sua vida espiritual. E não apenas na vida espiritual, estão paralisadas na vida emocional e muitas vezes na vida física. Estão estagnadas, não progridem, não rompem. Parece que encontram um fator que limita toda vez que querem ir avante. Não conseguem porque estão tomadas de um espírito de religiosidade. Estão fazendo as coisas pelo ritual. Porque se fazia há 20 anos, se fazia há 30 anos, então se nós mudarmos isso agora, não vai traduzir a nossa relação com Deus, porque de certa forma, amados, nós entendemos um padrão de relacionamento com Deus estático. Então, se Deus se manifestou há 20 anos atrás para mim, dentro de um movimento que era uma sarça ardente, por exemplo, se Deus hoje se manifesta de uma forma diferente, a minha primeira reação é questionar o que está acontecendo. Porque o meu padrão de relacionamento com Deus está baseado na ação e não na pessoa. O que aquelas pessoas viviam dentro desse tanque era justamente isso. Porque havia uma manifestação sobrenatural, porque havia a manifestação de um anjo que produzia cura, as pessoas padronizaram tudo aquilo que diz respeito à cura, à revelação do sobrenatural de Deus, aquele tanque, aquele movimento. Então a religiosidade, ela nos impulsiona ao misticismo. E dentro do nosso conceito aqui, a gente está falando como igreja, nós temos muitas vezes uma religiosidade mascarada na igreja. Porque nós atribuímos a revelação de Cristo, a manifestação do Senhor, a manifestação sobrenatural muitas vezes ao misticismo. Então, se não trovejar, se não relampear, não é Deus falando. Se eu não der uma rajada de língua estranha e não interpretar em seguida, não é uma palavra profética. Porque nós padronizamos algo que não pode ser padronizado, amado. Nós não temos como colocar a ação do Espírito dentro de uma caixinha. Você entende isso? A religiosidade nos impede de perceber a multiforme graça e a multiforme ação do Espírito na vida da igreja.
Através de alguém, o Senhor vai falar de uma forma, através do irmão de outra, porque Ele é tudo em todos. Ele se manifesta não em cima da nossa necessidade, mas em função do seu propósito. E Jesus está nesse contexto, nesse lugar de religiosidade. Ele encontra um homem 38 anos paralítico dentro daquele lugar. E aqui, amados, eu vejo uma sinceridade nesse homem. Porque, de certa forma, ali era um lugar onde as pessoas ainda eram curadas de alguma forma. A Bíblia diz que o primeiro que entrasse na água recebia cura, amém? Então, aquele lugar ali era o lugar certo para um doente estar. Eu creio, amados, que apesar de toda a nossa falta de entendimento, às vezes, do amor de Deus, do propósito de Deus, a igreja ainda é o lugar certo para nós estarmos. Por isso que eu continuo crendo na igreja, na manifestação do Cristo através da igreja. Ainda que o nosso entendimento esteja errado, ainda que você tenha entrado aqui essa noite com o entendimento de sacar uma bênção de Deus, e você está entendendo que não é bem isso que Deus quer, este é o lugar certo para estar. Aquele homem havia 38 anos, estava dentro daquele lugar esperando uma manifestação. Não eram 38 dias, não eram 38 meses, eram 38 anos, amados. Eu sei o que é esperar tempo por um milagre. Eu sei. E muitas vezes nós entramos em pânico, em angústia. Eu imagino aquele homem, em certo momento da sua vida, querendo o suicídio, querendo a morte, porque ele estava paralisado, e quando a água se mexia, quando ele ia tentar se jogar lá dentro, vinha outro pulando, de alguma forma entrava na frente dele. E ninguém ajudava, porque todo mundo queria ser curado ali. Você entende que a religiosidade faz com as pessoas? Torna as pessoas competidoras. Agora, o evangelho de Jesus é diferente. 38 anos paralítico, vendo pessoas serem curadas. Homens entrando num dia e indo embora no outro. Ué, mas tu não chegou aqui ontem, fulano? Cheguei, mas aí a água mexeu, eu fui mais rápido e eu estou indo embora. Tchau. E Jesus está ali olhando para aquela situação. Sabe, amados, o que eu aprendo aqui com Jesus é que mesmo onde existe um espírito de religiosidade, Ele está presente. O que acontece muitas vezes é que a religiosidade tira os nossos olhos do Senhor e coloca os nossos olhos nas circunstâncias. Muitas vezes coloca na nossa enfermidade, na nossa debilidade, nas nossas necessidades. Outras vezes coloca os nossos olhos nas manifestações sobrenaturais, e nós estamos esperando que o céu se abra, que o teto abra, que venha um anjo e que diga o que fazer. Esse homem estava nessa expectativa. Um dia alguém vai se compadecer de mim e vai me jogar dentro da água. Um dia alguém vai olhar para mim, vai ter pena de mim e vai me empurrar lá para dentro. Quando Jesus ele está ali, ele só faz uma pergunta simples para aquele homem. Ele pergunta para aquele homem: tu quer ser curado? Parece brincadeira, né, amado? 38 anos com uma enfermidade, paralítico, sem se mexer, dependendo de alguém. Aí vem um homem lá e pergunta: tu quer ser curado? O que você responderia essa noite para o Senhor se Ele te perguntasse: queres ser curado? Agora, amados, o que a religiosidade faz com a nossa vida é tirar o foco daquilo que Deus pode fazer. Aquele homem não entendeu a pergunta de Jesus, e muitas vezes nós não entendemos a voz do Senhor. E somos como esse homem. Por quê? Porque nós respondemos como ele: Jesus, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, eu não tenho quem me socorra. Mas não é isso que Jesus quer saber, querido. Jesus não está interessado em alguém que possa te ajudar. Ele está te perguntando essa noite: queres tu ser curado? Queres tu ser livre? Eu não sei o que está te paralisando, querido. Pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade na alma, uma quebra de relacionamento na tua casa, com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus pais, eu não sei, mas o Senhor sabe, e Ele pergunta essa noite: queres tu ser curado?
Então nós precisamos romper com os nossos próprios limites, aquilo que a religiosidade nos impõe, e responder de acordo com aquilo que o Senhor nos pergunta. Por que não conseguimos responder à altura? Aquele homem não respondeu. Aquele homem fez o que muitas vezes nós fazemos. Nós terceirizamos a responsabilidade. É o pastor, é o líder, é o líder do grupo caseiro, é o irmão. Ah, ninguém ora por mim, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Eu venho nessa igreja faz 10 anos, sento no mesmo banco, ninguém pergunta como é que eu estou. O pastor não me dá a paz do Senhor na hora de ir embora. Mas não é isso, amado, que Jesus quer saber. Ele quer saber qual é a resposta correta do nosso coração. E aqui, amados, me chama a atenção este lugar. Porque este lugar, Betesda, significa casa de misericórdia. A casa, o lugar, o símbolo de misericórdia. E o lugar que é para ser a casa de misericórdia é a igreja. E não havia misericórdia naquele lugar. Cada um buscava o seu próprio interesse. Porque não havia uma revelação de Cristo, não havia uma revelação do Senhor, mas nesse momento, nesse dia, o Senhor se manifestou ali com a sua misericórdia, aleluia. Misericórdia, amado, é sentir dor pela necessidade do próximo. É quando eu me condoo, quando dói em mim, enxergar o meu irmão passando por alguma necessidade, seja ela de que natureza for. E aquilo que move o Senhor de encontro às nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o seu propósito, mesmo quando nós estamos dominados pela religiosidade, é a sua misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova todos os dias pela manhã, na minha vida e na tua vida. Então o Senhor não se move para conosco de acordo com a nossa condição, Ele se move em função da sua misericórdia, do seu amor incondicional. E nessa noite Ele está aqui com esta misericórdia, com este amor incondicional. E o que Ele quer, amados, muito mais do que nos tirar de uma condição de invalidez, por alguma razão, Ele quer nos tirar de uma condição de religiosidade, para que nós possamos viver o seu amor e a sua vida diariamente. Amém? Então é isso que ele faz a esse homem. Ele diz para ele: olha, eu não quero saber o que as pessoas não fazem por ti. Pega a tua maca e anda. Levanta e vai embora. Eu não quero saber das tuas queixas. Eu não quero saber das tuas lamúrias. Eu te fiz uma pergunta e tu não entendeu, então mesmo assim, mesmo tu não entendendo, eu quero te curar hoje. Levanta e anda. Essa é a lição, amados, que eu aprendo com Jesus neste encontro. Ele rompe, ele quebra o princípio de religiosidade que torna o nosso pensamento preso a rituais, para que ele seja o centro da nossa vida, para que ele seja o centro da festa, para que ele seja o centro da adoração, e a nossa vida fique livre. Nós precisamos compreender essa verdade. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus.